Se analisarmos dados históricos, a bolsa hoje ela não tá cara, ela tá barata. E o BL do Ibovespa é uma das formas que a gente pode utilizar para analisar isso. Hoje sendo negociado aproximadamente 7 vezes o seu lucro, enquanto a média nos últimos 10 anos foi entre 12 e 25 vezes. Então estamos abaixo da média. Outro ponto importante de se analisar é a demanda crescente por investidores internacionais olhando para o Brasil. O Brasil e o México estão nesse radar. E caso isso venha continuar em 2024, a bolsa vai se demonstrar muito mais barata e não cara. E se a gente analisar ainda o desempenho fenomenal da bolsa agora em novembro, com uma alta acumulada de mais de 20%, faz muitos investidores se preocuparem e se perguntarem se essa onda pode continuar no próximo ano. E hoje, no último episódio da carteira pública do canal de 2023, iremos analisar vários pontos que podem ser uma boa faísca para a bolsa subir em 2024. Também iremos analisar a carteira, claro, e faremos novos aportes. Meu nome é Pedro Leite e nesse canal você aprende como alcançar sua liberdade financeira do básico ao avançado. Se você tem interesse em um aprendizado um pouco mais individual, tirando suas dúvidas sempre que quiser, e aprender de uma forma que funciona especificamente para você, aqui na descrição você vai encontrar um link para o meu site, pedroleites.com, onde você encontra duas soluções para o seu problema. Um deles é o básico bem feito, que está em lista de espera e que vai ter prioridades e benefícios quem estiver na lista. E a outra opção, você só precisa preencher o formulário que eu pessoalmente entrarei em contato com você para te fornecer a sua solução com um orçamento proporcional. Lembrando que eu já não cobro o preço que eu cobrei quando eu lancei a consultoria e que em 2024 esse preço também vai ser reajustado. Então aproveita que ainda estamos em 2023. Garanto que vale a pena, os próprios mentorados dão um selinho de qualidade. Pedro, você falou ali sobre uma alta em novembro. O que aconteceu? Em novembro a gente teve a maior alta mensal no período de 3 anos. O índice subiu 12,54%. Foi um mês fenomenal para ativos de renda variável e principalmente ações. O Ibovespa chegou bem perto de 130 mil pontos, mas tem uma resistência ali, então ele acabou fechando o mês com 127.331 pontos. Nossa, Pedro, mas o que causou essa alta? Calma, eu vou te explicar. Existem vários pontos que influenciam essa alta. Citando, claro, só alguns deles, porque seria impossível citar todos, o principal que sempre afeta todas as bolsas ao redor do mundo é a economia americana. A taxa de juros de longo prazo americana caiu, enquanto a de curto prazo continua inalterada. Foi uma pequena queda. A taxa de juros para 10 anos caiu de 5 para 4,5%. Mas apesar de ser um pequeno valor de 0,5%, gera sim uma tranquilidade no mercado internacional. E claro, quando se sente segurança, o inseguro tende a ser buscado, justamente porque com ele vem mais rentabilidade. Assim, a nossa bolsa subiu mais de 12%, a S&P 500 subiu 7,79% e o dólar caiu esse ano até agora 7,32%. E o ponto legal de se analisar na economia é que os juros brasileiros eles dispararam pós-pandemia na frente de todos os outros países. Enquanto ainda estavam todos preocupados como controlar a inflação, o Brasil já saiu na frente e aumentou os juros para gerar esse controle. Mas ainda assim, os juros brasileiros agora caindo estão se aproximando dos juros americanos que estão parados. Isso demonstra a demanda por ativos brasileiros para investidores internacionais. Novembro teve o maior aporte mensal de 2023 por investidores internacionais. Chegou a 17,5 bilhões de reais e esse fluxo ajuda ao aumento da bolsa, enquanto, claro, o dólar cai mais. Claro que para a bolsa americana esse valor é o troco do pão que nasce uma startup, mas para vocês terem noção de como esse valor é expressivo para a bolsa brasileira, esse mesmo capital em outubro foi de 8,87 bilhões, em setembro de 1,69 bilhões, então claro que a bolsa sente isso e as nossas carteiras também. Então agora consolidando a carteira a gente vai conseguir ver como que tá o último momento, o último mês aqui, dezembro de 2023 da carteira pública do canal. A gente consegue ver que até agora em dezembro a gente já teve um ganho de capital de R$ 135,00, 1000% do CDI e atingimos a marca aqui de R$ 3.000, sem contar os investimentos da carteira do mês de dezembro. Se a gente olhar o mês de novembro fechado, a gente vê que a gente teve um ganho de capital também de 3 dígitos, chegamos a R$ 114,00 ali de ganho de capital, 568% do CDI, e a nossa carteira rendeu 5,20%, ou seja, foi muito bem. Inclusive, a gente ali perdeu do Ibovespa de rentabilidade, mas tivemos sim um peso muito grande ali de rentabilidade. Então, a meta que eu defini, inclusive, já para 2024, dezembro, a gente atinge R$ 10.000 até o final de 2024. E tomara que a gente consiga atingir isso. Indo aqui para ativos, a gente vai conseguir ver toda a consolidação da nossa carteira separadinho. Então, a gente tem aqui Nubank as ações,
XP, fundo imobiliário, Biscoint, nosso Bitcoin, e a RICO eu classifiquei aqui como o nosso caixa, que seriam os investimentos de renda fixa. Indo então primeiro para as ações, a gente consegue ver que todas as ações da nossa carteira, a gente tem um total de 4 até agora somente, 4 empresas diferentes, a gente conseguiu ter uma rentabilidade positiva em todas elas. Então, o Santander rendeu 22,75% agora em 2023, Sapri, Sanepar rendeu 13,05%, Copasa rendeu já 9,11% e Taesa rendeu 7,25%. O que mais puxou a carteira para cima agora em 2023 foi sim o Bitcoin, mas todos os novos ativos cresceram um pouquinho. Se a gente olha os nossos fundos imobiliários, a gente tem um total de 2, sendo o XPML11 e MXRF11. O MXRF11 é o investimento de hoje e que eu vou mostrar para vocês hoje para a gente consolidar já a nossa carteira e ver como que ela está se saindo com os investimentos, já que é o último vídeo do ano. Ainda assim, os nossos 2 fundos imobiliários também cresceram. O XPML11 tem uma rentabilidade de 12,69%, MXRF11 5,41%. Indo para o nosso Bitcoin, 67,70% de rentabilidade. Isso é muita coisa. 2024 vai ser um ano muito importante para as criptomoedas, principalmente porque a gente vai ter o halving em 2024, então tem que ficar de olho. Mas ainda assim, acredito que criptomoedas seja um bom investimento para esse ano. E por último, a nossa renda fixa aqui, que seria o CDB do Banco BMG, que eu comprei lá em abril, e a gente teve uma rentabilidade de 8,07%, que equivale a mais ou menos aí 1% de rentabilidade ao ano. E também o nosso tesouro pré-fixado, 16,61%, que seria o dobro disso, justamente porque esse título está atrelado à marcação a mercado, que está ali tendo uma variação muito positiva graças à queda da taxa de juros do Brasil, que vem acontecendo desde agosto. Se a gente ir então em análise, depois em proventos, a gente consegue ver os nossos proventos do ano de 2023. A gente teve uma média mensal, então, aí de R$ 8,00, equivalente a 1,51% do total investido, e um total de proventos de R$ 43,00 em 2023. A gente vê aqui também que Copasa vai nos pagar dividendo agora, no final de dezembro ainda, dia 28 de dezembro, um total de R$ 15,68. Eu acho que é o maior dividendo que a gente já recebeu na carteira até agora de uma só empresa. Fechamos o ano, então, proventos aqui por ano de uma média mensal de mais ou menos 4,46%. Esse valor talvez até altere quando a gente receber aquele dividendo ali de Copasa. E no mês de dezembro, a gente já recebeu até agora somente Taesa e MXRF, só que a gente ainda vai receber Copasa, e provavelmente o mês de dezembro vai ser o mês que a gente recebeu mais dividendo na carteira até agora. Por enquanto, novembro é o mês que a gente mais recebeu, ali XPML11, MXRF e Santander. E dezembro a gente ainda provavelmente também vai receber XPML11. Então, indo aqui para a rentabilidade, a gente consegue ver a rentabilidade geral da carteira no ano de 2023. A gente teve uma rentabilidade total de 33,40% e aqui ele mostra o valor real, que é meio que descontando a inflação. Então, descontando pelos cálculos da plataforma, foi de 31,38% de rentabilidade. A gente consegue ver vários dados aqui no ano, no mês, tem várias coisas legais de se analisar, essa é uma plataforma que eu gosto bastante. Se a gente vir aqui em projeção de carteira, a gente vê o que eu já mostrei para vocês nos outros momentos, que até no cenário pessimista a gente tem um crescimento legalzinho ali de se analisar. Outro ponto importante de se ver é o ganho de capital. A gente teve um ganho de capital total, então, de 419% no ano. Isso aqui ele calcula juntamente com o rendimento, que seria a valorização das cotas e os proventos. E aqui embaixo a gente consegue ver mês a mês. Eu desconto ali abril, que teve uma variação negativa, porque a gente só tinha ali ainda a renda fixa, e a marcação ao mercado teve uma variação negativa de 25 centavos. Então eu desconto aquele mês ali, porque a gente nem tinha ali o primeiro vídeo oficial da carteira do canal. Então eu digo que a gente vai fechar o ano invicto aqui, tendo todos os meses da carteira positivo. Isso não vai se permanecer dessa forma, a gente vai ter sim variações negativas, só que isso aqui não aconteceu esse ano, pelo menos. E olhando o nosso extrato, vocês vão ver que eu adicionei uma cota somente de MXRF no dia 22 de novembro, depois de ter comprado a nossa Copasa e a nossa Sanepar. Isso porque eu fiz um tutorial ali no meu Instagram e na plataforma do lado lá, no TikTok, e que eu mostrei comprando na prática uma cota de fundo imobiliário. Então, já que eu mostrei isso na prática, em uma das redes sociais lá, eu defini que eu ia colocar aqui também. Então, eu adicionei somente uma cota de MXRF e já entrou aqui. E agora, eu vou colocar aqui também as nossas cotas de dezembro. E eu já expliquei tudo para vocês no vídeo, então eu só vou adicionar para a gente consolidar a carteira já com elas e finalizar o ano dessa forma. Então agora, consolidando a nossa carteira com ativo, vocês vão ver aqui que no dia 13 de dezembro eu realizei as subscrições, que eu vou explicar para vocês na próxima parte do vídeo, de R$ 452,76, 10,29. Eu vou mostrar para vocês comprando e realizando essa subscrição também.
E o resumo da carteira, finalizando o ano aqui com quase R$ 3.500. Provavelmente a gente vai alcançar esses 3.500, já que a gente ainda vai receber o dividendo da Copasa, e a gente fechou o ano extremamente positivo, tô muito feliz com o desempenho da carteira até agora. Agora, se você tá gostando do vídeo e do conteúdo, já deixa o like e se inscreve aqui no canal, que aqui toda semana tem conteúdo bom e de valor para vocês darem o próximo passo para a liberdade financeira. Tá, mas Pedro, em que você vai aportar no episódio de hoje? Você mesmo disse que a bolsa subiu horrores. Iremos aportar em uma oportunidade de subscrição que eu recebi e que a gente tem o ativo na carteira. Eu recebi o direito de 44 cotas de MXRF por um preço de R$ 10,29. E isso dá mais ou menos 17 centavos de desconto pro valor que o MXRF tá hoje. Esse ativo foi um dos primeiros que a gente adicionou na carteira lá atrás, inclusive também adicionamos por subscrição. Essa foi a 9ª subscrição de cotas desse fundo. E subscrição é basicamente quando o fundo emite novas cotas para angariar capital. E você que já tem o ativo anteriormente na carteira, recebe o direito de comprar essas cotas com um pouco de desconto, porque você já é parceiro da empresa ou do fundo. Se a gente analisar o MXRF, a gente vai ver que ele é um fundo que está sendo negociado acima do seu valor patrimonial. E uma boa forma de se analisar se vale a pena utilizar os direitos ali de subscrição é calculando se o preço proposto de 10,29, que no caso, vale a pena. Para isso, a gente só precisa dividir o valor de 10,29 pelo valor patrimonial da cota de agora, que é de 9,83, o que dá um preço sobre o valor patrimonial para esse preço de 10,29 de 1,04. Ou seja, ainda está acima, mas está abaixo do valor atual. Como aportamos recentemente um fundo de shopping, que é o XPML11 que a gente tem na carteira, acredito que balancear a carteira com um pouco mais de peso aqui em papel seja uma boa ideia. Até também para equilibrarmos o quanto recebemos de dividendos, já que fundo de tijolo tende a puxar o dividend yield da carteira para baixo, o fundo de papel tende a puxar para cima. MXRF11 é um fundo muito bom, com métricas muito boas e que tende sim a ter uma redução no pagamento do seu dividendo com a queda da taxa de juros, mas também tende a se valorizar, e eu não sou vidente, mas eu acredito que seja uma boa aposta. Lembrando que nada disso aqui é indicação de investimentos, eu tô falando tudo para vocês com o objetivo de educação, para que vocês possam aprender, e eu mostro tudo aqui com a intenção de estudar também muito, porque eu preciso estudar tudo que eu faço para mostrar para vocês. Então sempre busque também estudar, não se baseie 100% na opinião de pessoas que você assiste vídeo, porque é o dinheiro que você trabalhou duro para conquistar, então valorize isso. Mas Pedro, e esse risco fiscal do Brasil? Realmente o governo atual ele não está muito preocupado em controlar gastos, e por causa disso o medo aqui desse risco fiscal continua em pé. O governo ele tem buscado medidas para arrecadar cada vez mais, inclusive agora com a aprovação da lei de tributação de offshores, fundos exclusivos de pessoas físicas no exterior e de cripto, que inclusive tende a diminuir a arrecadação. Só que parece que ainda assim o investidor está ignorando esse ponto. Isso quem diz é o Mário Mesquita, o economista-chefe do Itaú. E por tudo que eu disse nesse vídeo, a alta da Bolsa Brasileira, a queda dos juros americanos, eu acho que dá para ver isso bem claro. E a queda dos juros americanos foi nos juros futuros, os juros atuais continuam iguais. Mas existem algumas projeções de queda para 2024, inclusive já para o primeiro semestre. Enquanto no Brasil os juros já vem caindo desde agosto, e amanhã a gente vai ter a próxima reunião do Copom e última do ano, que vai determinar se vai ter uma queda de juros ainda esse ano ou não. Eu tô prevendo que vai cair 0,5%. Então, se você acha que vai cair, ou se você já viu que vai cair, comenta aqui embaixo para ver se eu tô certo. A queda dos juros, ela tende a mostrar uma valorização em ativos de risco. E isso é histórico, não é uma garantia para o futuro, mas é sim um bom ponto para colocar na balança. O investidor começa a ver que a sua rentabilidade está caindo na renda fixa, então ele vai para a renda variável. Além de, claro, o crédito ficar mais barato para empresas poderem se endividar para crescer mais. Se a gente analisar os últimos 6 ciclos econômicos de juros, veremos que o primeiro ali em março de 2003 até junho de 2004, os juros foram de 26,5% para 16%. Sim, depois do Plano Real a gente teve juros acima ali dos 20%, e com essa queda a bolsa subiu 87,6%. O segundo ciclo de setembro de 2005 até setembro de 2007, os juros foram de 19,5% para 11,25%, e a bolsa no mesmo período subiu 91,4%. O terceiro ciclo de queda de dezembro de 2008
2008 até dezembro de 2009, os juros foram de 13,75% para 8,75%, e no mesmo período a bolsa subiu 63,8%. O quarto ciclo de junho de 2010 até dezembro de 2012, os juros foram de 10,25% para 7,25%, e foi um ciclo atípico que manteve a bolsa estável. Isso porque naquela época era o governo Dilma, e que foi artificialmente derrubada a Selic com uma inflação alta. E isso é horrível para o mercado. A história brasileira sem um banco central independente, ou até mesmo dos nossos irmãos argentinos, demonstra muito bem isso. Os investidores não se animaram e a bolsa se manteve no mesmo patamar. O quinto ciclo de setembro de 2016 até março de 2018, onde os juros foram de 14,25% para 6,5%, a bolsa subiu 46,3%. Nesse ciclo aqui, eu já estava começando a estudar investimentos. Que nostalgia boa. Já no sexto ciclo, de junho de 2019 até setembro de 2020, os juros foram de 6,5% para 2%. E tivemos aqui outra exceção à regra, a bolsa caiu 6,3%. Mas lembrando também que nesse momento tivemos a pandemia, que apesar dessa queda que gerou fortes oportunidades de compra, em seguida a gente teve uma forte recuperação. Então tivemos 4 ciclos bons, um ciclo estável e um ciclo ruim. Então quando os juros caem, a gente tende a ver essa valorização igual estamos vendo agora. Estávamos mais baratos, mas ainda estamos extremamente baratos. Nossa Selic atual, caso ela tenha caído nessa última reunião do Copom, estará em 11,75%. E a previsão para dezembro de 2024 é de 9,25%, abaixo dos 2 dígitos. E também 2,5% a menos do que está hoje. Considerando então que em média a bolsa sobe 7,5% para cada 1% que a Selic cai, podemos chutar aqui ainda uma alta da bolsa de pelo menos 18,75%. Se isso vai acontecer, eu ainda não tenho uma bola de cristal. Só corra atrás de informação sempre e continue estudando. O futuro continua muito incerto, ainda mais com o governo atual não controlando nem um pouco os gastos. E até olhando e analisando a economia americana como uma possível recessão. Mas eu tô até otimista para 2024, eu tô vendo ele como um bom ano. Agora me diz, como você acha que vai ser 2024? Bom? Ruim? Igual? Lembrando que no final de 2024 também teremos a saída do nosso presidente do Banco Central. Comenta aqui embaixo o que você acha que conversaremos. Sempre respondo todo mundo, mesmo demorando às vezes um pouco. E se você chegou até aqui, deixa o like e se inscreve no canal para aprender muito mais sobre como alcançar a sua liberdade financeira. Assiste esse vídeo para aprender como ter uma renda passiva de R$1.000 por mês com fundos imobiliários. O caminho para a liberdade financeira começa com o primeiro passo sempre. Te vejo no próximo sábado às 14 horas e tchau!